Bom dia, pessoal. Domingo de novo eu estou aqui. Domingo, dia 11 de junho de 2023. Começar a Batalha do Riachuelo, né, pessoal? Para quem lembra da história. 11 de junho de 1763. Eu sou o doutor Heleno Lopes. Olha, eu quero antes pedir aos senhores, quem for empresário, profissional liberal, qualquer tipo de negócio, vocês anunciem emissora de web, emissora de internet, que o retorno é bom. Já imaginaram? Eu tenho um programa Morrendo de Saudade, eu não estou mais em rádio de estúdio. Eu estou na RádioDVC.com, Rádio Web Pajeú, Estilo Web Rádio, muitas emissoras de FM, todos os sábados e domingos. Quem quiser me escutar hoje, você pode escutar hoje às 10 horas pelo Web Rádio Pajeú e às 2 da tarde pelo Estilo Web Rádio e pela RádioDVC.com. Você basta discar RádioDVC.com, ou se você tem o computador Alexa, você pode ligar RádioNet, RádioDVC.com, quer dizer, emissora Voz do Cariri, lá de Missão Velha, que escuta o meu programa Morrendo de Saudade a partir de 2 horas da tarde, só a música dos anos dourados. Então você anuncia no rádio, porque o rádio todo faz o seu rádio sem fio, como o rádio de internet, que eu tenho recebido mensagens de várias partes do mundo que escutam o meu programa. E também agradecendo também aquelas pessoas que estão em outros países que se comunicam comigo. Então, eu sou o doutor Heleno Lopes. Olha o zap do Pajeú, que é o homem que programa tudo. 85 é o DDD 987-623259. Se você está fora do Brasil, o DDD é 55, tá bom, pessoal? Eu vou fazer aquelas manchetezinhas, duas que eu me esqueci da semana passada, sobre a cassação do Deltan Dallagnol e sobre o caso como é aquela menina, fugiu da memória, aquela que matou o pai, a Suzane Rachol, né? Que ela está tentando fazer um concurso público, mas está sendo impedida. Eu vou já explicar dentro da Constituição do Direito Brasileiro. Outra coisa, senhores, é ridículo mais uma vez o que fez o senhor Arthur Lira. Olhe bem, porque na quarta-feira foi, ele colocou para a mesa da Câmara aprovar a cassação do deputado Deltan Dallagnol. Ele que teve 345 mil votos em Curitiba, no Paraná. E a confusão está mais ainda porque executaram a sentença dele pelo TRE lá do Paraná de imediato. O TRE entende que quem deve assumir é uma pessoa do Podemos. E o PL entende que é do PL, pelo coeficiente de votos. Bom, vamos à Câmara Federal. Você lendo o artigo 55 da Constituição Federal, tem parágrafos, tem tudo que você quer. A Câmara Federal teria que botar em votação pelo plenário, não seria só a mesa diretora, porque não vale para o caso a norma regimental. Momente quando hoje, vocês prestem bem atenção, o artigo 3º do Código de Processo Penal, ele foi interpretado pelas Cortes Superiores, aplicando o princípio da analogia previsto no artigo 4º da Lei de Social Código Civil. Então, extensivamente, esse dispositivo manda aplicar para qualquer processo as regras do Código de Processo Penal. Lamentar aqui que o Thiago Pagnato, lá da Jovem Pan, é um excelente jurista, mas ele confunde muito Código de Processo Penal com o Código Penal. E escorrega. É bom também o Capês, parece que é promotor, está na Jovem Pan, ele é bom, mas ele
ainda é muito superficial. Mas tem que ser profundo. O que é que diz o artigo 283 do Código de Processo Penal? Que foi declarado constitucional indevidamente. Ele é meio constitucional. Por que eu digo indevidamente? Porque eliminou a prisão de segunda instância. Você só pode ser preso quando chegar o último recurso, não tiver mais nenhum recurso. Ora, e por que isso se aplica ao processo eleitoral? Por quê? Onde é que está escrito na Constituição que o processo eleitoral deve ser distinto, desigual para o Deltan Dallagnol? Agora veja uma coisa. Ele recorreu. Quanto mais que ele recorreu. O Alexandre de Moraes não pode participar do julgamento. Nem ele, nem o Cássio Nunes Marques, que infelizmente tropeçou na Constituição Federal no julgamento do Deltan Dallagnol, e muito menos, salvo engano, a Carmen Lúcia. Foram os três. Aí, senhores, o Supremo vai ter que apreciar o recurso dele. Como apreciar? Porque enquanto o cidadão comum não pode requerer para as Supremas Cortes, comum que eu digo, é porque a súmula 7 do STJ, 282 a 284 do Supremo Tribunal Federal, matam qualquer um que pretenda recurso para as Cortes Superiores, especialmente para o Supremo, que tem que mostrar que houve ofensa à matéria constitucional. E houve sim. Por que houve? Porque ele não podia ser julgado, primeiro que ele apresentou a documentação para o registro, isso é indiscutível. Segundo, porque da diplomação, mas você lê o artigo 55 da Constituição, cabe recurso, aliás, cabe impugnação em 15 dias, artigo 14, parágrafo 10º da Constituição Federal, mas esse recurso tem que ser julgado 20 dias logo depois, antes do parlamentar assumir. Eles cassaram quando ele teria que ser impedido de assumir se realmente ele cometeu alguma infração. Resta dizer mais ainda que ele foi condenado por presunção. Quem lê a lei de ficha limpa jamais se poderia imaginar que o cara que não tinha nenhuma sindicância contra ele, depois da inscrição dele na Justiça Eleitoral em Paraná, aí começaram a fazer notícia crime, o diabo em cima dele. Mas nenhuma lá no Conselho Nacional do Ministério Público chegou a ser transformada em inquérito administrativo ou processo administrativo disciplinar, chamado PAD. Aí não, supõe-se que ele iria ser condenado, por isso ele abandonou o cargo para poder não ser condenado. Vocês vejam mais uma coisa. É cruel que se assiste contra o povo brasileiro. As Forças Armadas estão dormindo. Estão dormindo porque nós estamos já com a mesma fisionomia da Venezuela. Todo mundo trancado em si mesmo, porque se ele falar alguma coisa, o ministro Alexandre manda logo prender. Eu digo já um bocado de coisa mais. Então é lamentável tudo que acontece. Porque o cara que bota o bandido na cadeia fica no lugar do bandido e o cara que é bandido assume a função de alquereiro. Prepare-se, Sérgio Moro. Você vai ser caçado também. Caçado porque você não enveredou pela linha do comunismo que está predominando aqui no território brasileiro, todo mundo sabe disso. Nós somos os adeptos do Juan Guaidó, presidente da Venezuela, presidente democrático. Então, nosso presidente não é o Lula. Mas pouco importa, porque ele vem fazendo exclamação no mundo todo contra o Brasil, no estado do Gibi. Vejam uma coisa mais. Eles iam julgar o Bolsonaro no dia 13, agora, terça-feira. Adiante para o dia 22. Será que vocês não podem aquilatar por quê?
Será que podem não? Quando o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, apresentou para a impugnação o laudo do Instituto Voto Legal dizendo que o Bolsonaro foi eleito no segundo turno com todos os atropelos programados pelo senhor ministro Alexandre Moraes e o senhor Luiz Edson Fachin, que retiraram as imagens da 7 de setembro, do dia 7 de setembro, de Londres e de Nova York, e ainda não ligaram, ninguém tem nada a ver com as estações de rádio do Nordeste, não botaram a inserção da propaganda de 30 segundos, várias vezes no rádio e televisão do Nordeste. Aí, por um princípio de isonomia, não se pode botar aquela multidão do 7 de setembro, nem de Londres, nem de Nova York, porque fere a isonomia. O que é isonomia? Isonomia é igualdade. Então o Lula tem que botar as imagens dele para brigar com o Bolsonaro. Agora tirar as imagens bonitas da bandeira brasileira tremulando nas ruas, crianças, idosos, pessoas de todos os tipos batendo palmas à bandeira brasileira, mas não pode porque o Lula não tinha nada para mostrar, a não ser a carniça que ele é. Sempre foi jacobino. Você sabe o que é jacobino, sabe? Jacobino é o cara que corrupto, né? Aliás, falar jacobino, ontem eu assisti a um documentário sobre a Revolução Francesa. Eu não enxergo, não sei mexer em celular, mas fico só ouvindo. Eu começo a mandar a minha secretária ajeitar. E eu, rapaz, lindo, o locutor muito bom, narrando sobre a Revolução Francesa. E falou dos jacobinos também, né, pessoal? Dali foi que nasceu esse tal de Manifesto do Proletariado do Karl Marx e do Engels. É horrível, né? Bom, aliás, foi da bandeira francesa, o Alcide Santos criou a bandeira do Fortaleza Esporte Clube, que ontem levou a lapada do Botafogo por 2-0 lá no Engenhão. Agora vergonha foi o Ceará Esporte Clube, perdeu aqui no Castelão para o CRB por 3-1. Bom, pessoal, o Sérgio Moro é o juiz que não tem nada a ver com a condenação do Lula, não tem nada a ver com a tramóia que fizeram na legislação brasileira, porque é absolutamente incompreensível que uns embargos de declaração que devem mostrar o erro no julgamento do recurso possam ter dado origem, naquele dia que a Carmen Lúcia, ministra, mudou seu voto para favorecer o Lula, julgar suspeito o Sérgio Moro no julgamento de embargo de declaração. Os embargos de declaração, no artigo 619 do Código de Processo Penal, você tem que dizer assim: essa decisão ela é contraditória, ela é omissa ou tem contrariedade. A mesma regra hoje no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Tem que ser oposto em 2 dias no crime e em 5 no cível. Agora vejam mais. Se o julgado disse lá que o recurso deve ser rejeitado, porque o embargo é assim, uma declaração. Você entrou com recurso especial, ou extraordinário, no Supremo. O Supremo negou o provimento a esse recurso. Aí você tem que embargo de declaração para mostrar que aquele julgamento está de acordo com a Constituição Federal e tal. Mas aí já estava com 3 votos contra o Lula. A Carmen Lúcia tirou dela e votou a favor do Lula e foi 3-2 contra o Brasil. Agora, eu acho que o Alexandre de Moraes
deve decretar a prisão do Deltan Dallagnol e mandar ele para a prisão federal lá em Curitiba com o prazo de 580 dias, que eu acho que é a melhor coisa que tem. Porque o Deltan cumprindo 580 dias, depois o Sérgio Moro mais 580 dias, aí o Lula pode dizer, a justiça, compensando os 580 dias que eu fui preso, também botou na cadeia o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro. Tem que ser assim. Não é assim. Agora, outra coisa horrível. Enquanto o Tribunal de Contas da União absolve o Deltan Dallagnol na prestação de contas, porque ele nunca pegou nem dinheiro, pessoal. O dinheiro que vinha, ele vinha através da Procuradoria da União, que era no PGR, Procurador-Geral da República, que era o Rodrigo Janot. E ele prestava conta, que o Deltan era um simples procurador-chefe lá da Operação Lava Jato. Agora vamos também ajeitar para ver se dá tempo, para botar o Sérgio Cabral, para voltar a ser governador do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é justo, porque tirar o Lula da cadeia para botar o Lula para ser presidente da República, por que não? Se estão anulando as lições todos os dias que condenaram o Sérgio Cabral, botar ele para ser governador. O Brasil, nós precisamos é disso, de homens de bem que botam o Brasil no caminho da Venezuela. Tem que ser assim, pessoal. Não adianta gritar não, porque se as Forças Armadas que têm o poder de dar segurança à democracia e não está dando, então vamos caminhar com a Venezuela. É o melhor caminho. Tá certo? Estou dizendo isso de coração, rapaz. Tem até um cara nas redes sociais que diz, eu votei no Bolsonaro, mas agora eu sou Lula. Lula, faz um pobre comer cachorro e tal, bandido, não sei o quê, porque você que vota no Lula deve ser um qualquer. Tá bom, pessoal? Eu estou desse jeito. Não tem aquele que é ditado? Ou com a calça de ouro ou com a bunda de fora? O Sérgio Moro, se prepara, viu? Quem mais? Flávio Bolsonaro também. Agora, por que eles adiaram o julgamento do Bolsonaro para o dia 22 agora? Dia 22 é o dia do Bolsonaro. Vocês se lembram quando o Valdemar Costa Neto fez a impugnação que foi multado em 22 milhões o PL de 991 reais? É porque o 22 é Bolsonaro. Agora o que eu acho que o Valdemar Costa Neto está muito fragilizado, imbuído, porque ele também foi preso no mensalão e teve seus direitos políticos suspensos e foi agraciado por um indulto da Dilma. E ele agora está tirando de banda, porque o PL não tinha ninguém. Não tinha ninguém. O Bolsonaro elegeu 90 senadores, 90 deputados e 14 senadores. Porque neste ano, o Senado era um texto de renovação. Para quem não entende, é assim. O Senado, o mandato é de 8 anos. De 4 em 4 anos tem eleição. A eleição para Senado é a representação estadual. O Estado tem que ter 3 senadores. Para não haver conflito, dá assim. Numa eleição, vai um senador eleito. Na outra eleição, vão 2, fica revezando. O Estado pode ser pequeno, precisa da igualdade dos Estados. Bom, aí ele elegeu esse pessoal. Elegeu. Agora veio as emendas parlamentares que devem ser abolidas, viu? Convocar não, fazer uma PEC para acabar com esse negócio de emenda. Pode manter a emenda. A emenda é do deputado, mas o deputado tem que mostrar que eles mostram isso. Mostram, já falei aqui, o deputado pegou a emenda de 20 milhões para fazer benefício no seu município, aí faz conluio com o prefeito, aí é por isso que eles correm em cima, que sobra de 20 milhões, eles comem 10. Não todos, viu? Não vou generalizar. Tem deputado, tem senador sério, bonito, honesto, e tem deputado também. Mas por quê? Que gente do próprio PL da Câmara Federal mudou o voto? Por que foi? Por que em plena
nas férias do Congresso de dezembro, foi aprovada uma emenda do fura-teto, porque foi dinheiro demais. Por que agora, naquela quarta-feira, na terça-feira, o Arthur Lira ia colocar em votação, era o penúltimo dia para aprovação, antepenúltimo dia, da PEC dos ministérios. Aí ele adiou porque não tinha. Pressionaram, Lula foi lá na quarta-feira, caíram 1,7 bilhão de emendas parlamentares, assim de urubu, que era dinheiro. Aí aprovaram já na madrugada de quarta-feira. Na quinta-feira, que é o último dia 1º, o Rodrigo Pacheco, né, colocou em votação do Senado, adiou até a sessão da CPMI. Aprovaram no último dia. Por que isso? Porque caiu dinheiro. Aí muita gente do PL se vendeu. Agora o que fez Valdemar Costa Neto? Liberou os parlamentares para votarem sim ou não no caso do Zanin. Está nas redes sociais um noticiário antigo que mostra que o Cristiano Zanin Martins, indicado pelo Lula para ser ministro, e que ele fez? Ele tinha tanto prestígio no Supremo, ele e o sogro dele, Roberto Teixeira, escritório de advocacia prestigiado, a Fé Comércio, cujo presidente era o Orlando Diniz, presidente do Sindicato do Comércio, Sindicato do Sindiquei e da Fé Comércio. Derramou bilhões para os dois agilizarem a não incursão do Orlando Diniz de processo criminal por propina, por corrupção. Aí está lá. Pode quem quiser pegar no YouTube, você vê o caso do Orlando Diniz. Aí tem lá, Cristiano Zanin, vários advogados intervieram para ajeitar a situação do Orlando Diniz. E dois deles eram o sogro, Roberto Teixeira, e o genro Cristiano Zanin, que é o indicado pelo Lula. Agora veja uma coisa. Você diz assim, Cristiano Zanin, um grande advogado, ele pode ser grande, meu amigo é muito... Eu ando a Deus demais. Se o juiz é todo a meu favor, e eu posso estar com o troço na mão, ele me dá o direito que eu não tenho, olha, isso é muito fácil. Ainda levar um abraço do Gilmar Mendes chorando porque o Zanin anulou as condenações do Lula para ser presidente. Isso é tipo de advocacia que eu não faço. Todo mundo sabe disso. Olha bem, agora ele vai ser aprovado na Câmara Federal. O Lula, como é analfabeto, é vagabundo, ele indicou o Zanin, pode indicar até o cão para ser ministro. Cabe ao Senado fazer o que fez lá atrás, quando derrotou 3. Por quê? Então, vê lá, nós temos hoje, enquanto o artigo 101 da Constituição diz que até um carroceiro pode ser ministro supremo, desde que tenha reputação elevada, que tenha notário, saber jurídico, pode indicar. Agora, cabe ao Senado olhar as qualidades do cara. Que qualidades? Será que o Cristiano Zanin, ele tem notário, saber jurídico? Qual a tese que ele já defendeu fora do seu curso de Direito? Qual o livro que ele escreveu? Que obra ele tem? Qual o pós-graduação que ele tem? Não tem. A graduação de doutorado? Não tem. A graduação de doutorado, pós-graduação e tem outra lá. São 3 tipos, doutorado, pós-graduação e depois eu me lembro. Ele não tem nenhum. Agora o pior é que se o Senado aprovar, ele vai ferir 2 princípios básicos da administração pública. Todos 2 contidos no artigo 37 da Constituição Federal. Os princípios da impessoalidade. E quando não o princípio da impessoalidade, quando não é observado, aí cria outro princípio, o princípio da moralidade. O que é impessoalidade? É o cara indicado
ser imparcial. Será que o Zanin ele vai julgar contra o Lula ou contra o PT? O próprio Cássio Nunes Marques, que eu elogiei no começo, quando foi indicado, eu andei esculambando que ele era do PT, e ele entrou no trilho da Constituição Federal, ele agora voltou a desrespeitar a Constituição no caso do Deltan Dallagnol, que ele era do PT, né? Voltou, mas pode ser que ele volte não a ser Constituição. A crítica do Lula, a nomeação do extremamente evangélico, que é o André Mendonça. Porque eu podia, o Bolsonaro não podia, porque ele é muito amigo dele, não sei o quê. Simplesmente o André Mendonça era advogado-geral da União, nunca foi advogado particular do Bolsonaro. Enquanto isso, o Zanin é padrinho do Lulinha, filho do Lula. São compadres, né? Agora vejamos mais outra coisa. No dia 22 vai ser julgado o Bolsonaro, porque, meu amigo, ninguém tem sangue de mata, não. Quando o Tribunal Superior convocou, parece que foi o Edson Fachin, convocou os embaixadores, olha ali é o código-fontes, ali é intocável, ali ninguém toca, é um computador inviolável. Usando das prerrogativas constitucionais, Bolsonaro convocou os embaixadores e foi mostrar que ele foi eleito por um milagre que aconteceu. Porque ele dizia, e o povo acredita, dá para acreditar, que ele foi eleito no primeiro turno em 2018. Por que ele foi eleito? Ele diz lá, a Rosa Weber, essa ministra hoje, que vai sair melancolicamente do Supremo Tribunal Federal, ela mandou abrir um inquérito na Polícia Federal para investigar a invasão de hackers do código-fontes. Ele era inviolado, será? Aí a Polícia Federal abriu, porque o hacker, quando fez a invasão, que durou de março a 7 de novembro de 2018, ele foi para a imprensa dizer, fez o croquis do que tinha feito. Quando a Polícia Federal quis investigar e identificar o hacker, o que acontece? A Rosa Weber mandou informar que era impossível, porque tinha contratado uma empresa que apagou todos os defeitos que o hacker deixou dentro do computador fonte. Isso aí foi que o Bolsonaro convocou os embaixadores para mostrar. Aí depois foi processado criminalmente porque ele teria publicado, quebrado o sigilo do inquérito gravado em sigilo. Mentira, pegaram e gravaram em sigilo depois que o deputado, me foge o sentido agora, com o Bolsonaro mostraram à imprensa que o inquérito não era sigiloso, era público. Bom, até aí bem, então vou julgar se ele deve ser suspenso nos seus direitos políticos. Pensa aí, no dia 22, o povo brasileiro está na expectativa, e eu também, porque eu acho que para compensar o Lula devia fazer o seguinte: vamos botar o Bolsonaro, o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro para cumprir 580 dias de cadeia lá em Curitiba. Sabe por quê? Isso é mais justo, né? Para no instante é equilíbrio. Se o Alexandre mais quer isonomia, faça isso, porque aí nem o sujo pode falar do mal lavado, nem o mal lavado pode falar do sujo, porque os três estariam em patamares iguais. Sérgio Moro, eu cumpri 580 dias de cadeia. Deltan Dallagnol, eu cumpri 580 dias de cadeia. Bolsonaro, eu cumpri 580 dias de cadeia. Lula, cumpri 580 dias de cadeia. Pronto, fica tudo igual. Sabe por que é melhor assim? Porque tirar um bandido da cadeia e torná-lo elegível só no Brasil.
do comunismo do Brasil que está acabando com o Brasil. Vou falar, nossa pessoal, não digo besteira aqui. Ou não? Vou falar, sabe quem? Da Suzane Rostov. A Suzane Rostov. Vocês vejam uma coisa, será que existe? Jair, cala aí, Jair. A Suzane Rostov. Ô João Vitor. Pede aí pro Jé do Canal Bica aí, que atrapalha. Ó, será que existe um conflito entre o artigo 126 da Lei de Execução Penal e a lei brasileira penal, que diz que o cara, quando vai condenado por crime hediondo, qualquer crime, fica com o seu direito político suspenso por todo o tempo que está cumprindo a pena, só restabelecendo depois de cumprir a pena. Será que existe conflito? Vou explicar. O artigo 126 da Lei de Execução Penal é a chamada remissão da pena. Se você trabalha dentro ou fora do xadrez, tendo carteira anotada fora do xadrez e declaração do presídio que você trabalhou, por cada 3 dias de trabalho, você ganha um dia de pena a menos. Isso é o princípio da remissão da pena. Enquanto tem a detração, no artigo 42 do Código Penal, detração que é: você cumpre a pena, você foi condenado, ele tinha 2 anos de cumprimento de pena, prisão preventiva, foi solto, foi condenado, esse tempo que ele passou preso é deduzido da pena dele aplicada. A remissão é assim. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Faz muitos anos, eu tinha certeza que eu estaria correto. E tive essa certeza. Talvez eu tenha sido o primaz, não sei, faz muitos anos mesmo. Muitos anos. Que o cara chegou com a carteira profissional anotada, 10 anos de carteira profissional anotada, trabalhando fora, e a polícia atrás dele com mandado de prisão. Ele não foi preso. O que eu fiz? Ele foi condenado a X. Peguei os 10 anos de cumprimento de trabalho com carteira anotada, calculei, ele diminuiu tanto a pena que o restante da pena estava prescrito. Aí eu requeri o habeas corpus, requeri ao juiz, provei que o princípio do artigo 126, que é o princípio da remissão da pena, é aplicável também quando o cara trabalha fora do presídio, com carteira anotada. Ora, eu entendo que se a Suzane Rostov, né, que ela matou perversamente, participou do assassinato do pai da madrasta para receber herança, e recebeu, ela não perdeu, depois eu vou tirar um dia para dizer tudo isso. Se ela está em liberdade, cumprindo a pena em liberdade, eu entendo que ela pode passar no concurso, exercer a atividade para diminuir a pena. Porque é um conflito, né? Um conflito. Se o cara pode trabalhar oficialmente como empregado ou servidor público, ele diminui a pena. Não é só trabalhando dentro do xadrez. O que diz? O artigo 33 do Código Penal, ele trata do regime de progressão da pena. A progressão da pena, eu não sei nem se a Suzane, ela foi enquadrada no crime hediondo. Porque o crime hediondo, homicídio hediondo, só passou a ser hediondo a partir de 1996, justamente quando a Glória Pérez teve a filha dela, a Daniela Pérez, assassinada pelo Guilherme de Paula e a mulher dele, Ana Paula, né? Aí eles dois que mataram o Guilherme, até já morreu, eles não foram alcançados pelo crime hediondo. Isso porque o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal,
já diz lá que nenhuma lei penal retroagirá, a não ser para favorecer o réu. Então, a lei do crime hediondo, que inseriu no parágrafo 2º, no artigo 2º da lei do crime hediondo, essa lei 8072, de 25 de julho de 90. Mas ela vem sofrendo modificações e o artigo 2º pegou um parágrafo para indicar que o crime de homicídio, feminicídio, tudo mais, são crimes hediondos. O que eu posso então indicar é que eu não sou a favor das coisas mortais, mas que se ela pode trabalhar fora, porque o princípio fundamental de quem vai para a progressão do regime, quando assim se ressocializar, você vai trabalhar de dia e se recolher à prisão de noite. Isso no regime semiaberto. O artigo 33 também, que traz a linha C do parágrafo 1º, diz: o regime é aberto, a pessoa tem que dormir numa casa de albergado. Como aqui no Ceará não tem casa de albergado, o cara vacinar na Secretaria da Vale de Execução Penal. Então a dona Suzana Vostok, ela, no meu entendimento, ela podia fazer um concurso. Seria inconstitucional o que foi declarado que os efeitos da pena são também no direito eleitoral, suspensa até o cumprimento da pena, 8 anos depois do cumprimento, eu não vi a sentença, mas se ela pode trabalhar para diminuir a pena, que o artigo 126 da Lei de Execução Penal estabelece isso, aí eu acho que é um conflito. É um conflito. Ela poderia provocar um habeas corpus lá no Supremo, alegar matéria constitucional, exatamente porque ela está sendo impedida de fazer o concurso público que ela pode trabalhar para diminuir a pena. Então há um conflito entre a sentença condenatória, e o artigo 126 da Lei de Execução Penal. Então eu quero dizer a vocês que eu agradeço a todos. Domingo eu estarei de volta. Desculpe se eu andei gaguejando, esquecendo de alguma coisa, porque 80 e tantos anos, mais de 83 já, não é sopa, né? Bom dia para todos. Vocês curtam e compartilhem. Transmitam esse vídeo para quem quiser assistir. E eu pensar ainda de novo. Anunciem no rádio. Se você quer anunciar no rádio web ou no rádio estúdio, vocês podem ligar para o PAGU 987 623289 3259 987 623259 DDD 85, que ele pode anunciar tanto na Rádio Assunção quanto nas emissões de web. Eu sou o Dr. Heleno Lopes, meu zap é esse aqui para você mandar uma mensagem para mim. 85 é o DDT 999453883. O técnico aqui também é amador, é o João Vitor. Eu estou aqui na casa do Jairo, no Passaré. Bom dia e até domingo, viu, pessoal?